Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse estudo, a esse canal. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, Centro Espírita que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e nós fazemos parte do GELCO, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas, e hoje nós vamos estudar sobre o capítulo A Vida Futura. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura de harmonização e depois a nossa prece para darmos início ao estudo. A nossa companheira Luciana vai fazer a leitura da página inicial do livro Caminho, Verdade e Vida. Sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Segundo Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos em conjunto a Deus, nosso Pai e Criador, e a Jesus, nosso irmão. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos, para aprendermos, e que com esses conhecimentos podemos ampliar a nossa visão de mundo, buscando transformar a nós mesmos em espíritos melhores, que o Senhor possa amparar a cada coração que aqui está reunido, envolvendo a todos em muita luz em seus lares, confortando, aliviando as dores e renovando a paz e a esperança em cada coração. Que nós, Senhor, possamos estar contigo através do trabalho e do esforço que nos fazemos por melhorar. E que a paz esteja com todos nós hoje e sempre, graças a Deus. Bom, irmãos, o nosso amigo Sérgio, ele está com um problema na internet, né? Ele está tentando entrar aí, tá? Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui o estudo, começando o nosso estudo. Hoje, a gente vai falar sobre a vida futura, né? Antes de a gente falar da vida futura, vamos falar sobre a morte. Como a gente encara a morte, né? O que seremos depois da morte? Continuaremos vivendo, né? Ou será o fim de tudo? Manteremos a nossa individualidade ou perderemos a nossa consciência? E por que é importante falar da morte? Porque da maneira como nós encaramos a morte vai influenciar a forma como vivemos. Por exemplo, quando perdemos entes queridos, pessoas próximas, se a gente não tem essa fé na imortalidade da alma, corremos um risco de entrar em desespero, né, de entrar em desequilíbrio, né? E, por outro lado, quando a gente tem a fé e a crença da imortalidade da alma, sabemos que há uma separação ali temporária, né? E uma separação do ponto de vista nosso, dos encarnados, né? Porque aquele que desencarna muitas vezes tem a oportunidade de visitar aqueles que aqui estão, né? Então, a imortalidade da alma reforça
esse sentimento de que a separação ela é temporária, é passageira, né? Que não está tudo acabado. Um outro exemplo, quando a gente encara a morte como o fim de tudo, é com relação ao esforço que fazemos por adquirir valores morais e para iluminar o nosso espírito de conhecimento. Será que, se eu tiver certeza de que com a morte tudo acaba, eu faria um esforço para me transformar? Será que eu faria um esforço para me tornar uma pessoa melhor? Ou será que eu buscaria viver uma vida de prazeres, de gozos, o melhor que eu pudesse, o melhor que eu puder, né? Então, a forma como eu encaro a morte vai influenciar a forma como eu vivo, tá? E o que o Espiritismo nos fala sobre isso, né? Ele fala para nós que o espírito, ele excede da inteligência e dos nossos sentimentos. Então, a sede da inteligência e dos sentimentos não está no corpo material, está no espírito. Ele nos fala que o nosso espírito ele é imortal, que a nossa vida não tem fim. Uma vez criada por Deus, vamos viver pela toda a infinitude, por toda a eternidade. Ele também nos fala que nós conservamos a nossa individualidade, que nós não perdemos a nossa consciência, não perdemos aquilo que já adquirimos de valores intelectuais e morais. Ele nos fala que os laços de família permanecem, né? Que os laços de famílias não se destroem, mas permanecem. E a gente até amplia, né, Luciana, esses laços de família, porque a gente, a cada existência, a gente vai fazendo novos amigos, vai ampliando esses elos afetivos, né? E aí a gente vai cada vez mais observando na nossa família não só nos laços consanguíneos, mas a família universal, né? Onde todos nós somos irmãos. O Espiritismo também nos diz que a felicidade futura, né, depende dos nossos esforços, da nossa comunhão com Deus. Depende de como a gente vive a nossa vida de acordo com as leis divinas. Quanto maior a nossa comunhão com Deus, maior a nossa felicidade, maior o nosso equilíbrio, maior o nosso bem-estar. Por outro lado, quando nos revoltamos e nos rebelamos, né, e nos afastamos de Deus, né, queremos por vontade própria nos afastar de Deus, encontramos muitas vezes o desequilíbrio, as dores, as dificuldades, né? Então, o olhar de espírito, quando a gente tem esse olhar na vida material, mas um olhar de espírito, né, de que somos espíritos, que estamos aqui na Terra, que a vida aqui ela é importante, mas ela é passageira, nós modificamos a forma como encaramos a vida, as nossas dores, os nossos problemas. É como a casa construída sobre a rocha, lá da passagem de Jesus, né? Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das tribulações, a visão da imortalidade da alma faz com que a gente tenha força para encarar esses problemas e essas dificuldades sem desanimar, né? Porque a gente tem a certeza de que tudo isso vai passar, de que tudo isso é temporário e é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Então a gente tem uma outra visão. Em vez de nos revoltarmos com a dor, em vez de nos rebelarmos com o sofrimento, nós temos um olhar de que aquela dor, de que aquela dificuldade, ela é necessária para a nossa educação, para o nosso aprimoramento. E que está sob nossas mãos abreviar esse tempo. E se a gente se esforçar, se a gente buscar nos melhorarmos a cada dia, se suarmos as mãos e a camisa, as mangas, para podermos trabalharmos e sermos úteis, mais depressa venceremos essa etapa em que estamos, né? Jesus nos diz, lá em João, capítulo 14, versículo 1 e 2, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, quando a gente olha para o universo ele exulta, é exuberante em vida, né? Então, a gente olha, por exemplo, para a nossa galáxia, a gente está falando de 200 bilhões de estrelas. Cada estrela com seu cortejo, seu conjunto de planetas. Isso só na Via Láctea.
Mas no universo, estima-se que existem outros 200 bilhões de galáxias com suas bilhões de estrelas. Então, a gente está falando de bilhões, de 6 trilhões de mundos. Em cada lugar desse mundo, desse universo infinito, há vida. A vida abundante, né? E tudo isso que a gente está falando da vida, que é a vida material, a gente corresponde a apenas 5% do que a gente conhece. Que os outros 95% é composto de matéria, de energia, que a gente diz escura, mas que a gente não conhece. Então, o universo, ele exulta, ele é exuberante, é intenso em vida, né? E cada mundo corresponde a uma habitação própria para o desenvolvimento daquele espírito que está lá, né? Então, há vida em toda parte. E a vida também no plano espiritual. Não podemos encarar o plano espiritual como algo vaporoso, etéreo, ou que seja algo assim que a gente não consiga precisar. O plano espiritual, ele é concreto para o espírito, né? Ele se relaciona, como a Luciana vai comentar no estudo dela, né? E por que a gente vê, onde a gente tira do Evangelho, por exemplo, a importância da crença na vida futura? Se a gente for olhar na morte de Jesus, na paixão de Cristo, a gente vai ver que quando Jesus é sacrificado, a gente vai encontrar os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus tristes, abatidos, né? Muitos se perguntando, e não era ele o Filho de Deus? Por que ele se deixou sacrificar? Não salvou ele tantas vidas? Por que ele deixou-se morrer? Não sabia de antemão que Judas iria traí-lo? Porque nada fez a respeito. Por que se permitiu as zombarias, as humilhações pelas quais ele passou? Então, havia naquele momento uma tristeza, um abatimento. E o cristianismo estava sob risco naquele instante, risco de se dissipar. Porém, 2 dias depois, nós vamos encontrar Maria de Magdala levando a notícia mais alegre para toda a humanidade, que foi a notícia da ressurreição de Jesus. A ressurreição aqui no sentido de ressurgir, não de ressuscitar um corpo que já morreu, mas de ressurgir, né? De mostrar que a vida continua. Jesus ali deu provas da imortalidade da alma. E essa prova foi tão forte para os seus seguidores que despertou uma fé tão intensa neles que eles foram capazes de sacrificar a própria vida para poder divulgar e disseminar a mensagem do Evangelho, porque tinham a certeza da vida imortal. A gente vai ver também lá nos mártires do cristianismo, os primeiros mártires. Vamos ver quando eles estavam sendo levados para os circos, onde iriam sacrificar a própria vida. Vamos ver que os corpos deles estavam presos em celas úmidas, frias, imundas. Eram homens, mulheres, crianças, idosos, ninguém era poupado. Mas apesar de estarem atrás das grades da matéria, o espírito deles estava livre. Os corpos estavam famintos, pois estavam sendo alimentados com pão e água suja. Estavam doentes, mas os seus espíritos eram alimentados do pão da vida, que sacia toda a fome, e da água que sacia toda a sede. Sofriam agressões de todas as formas, eram humilhados, mas haviam aprendido com Jesus a oferecer a outra face. De longe escutavam um grito, a sede de sangue da multidão enfurecida e sedenta, mas cantavam alegremente, corajosamente e destemidamente na hora suprema. Horas antes, os gladiadores que os precederam na arena saudavam a César, ave César, os que vão morrer te glorificam e te saúdam. Mas aqueles cristãos, diferentemente, enquanto seus corpos estavam tombando na arena, eles eram saudados por espíritos iluminados que diziam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Tal é a força da fé na imortalidade da alma. Tal é a força que deu coragem a esses mártires a enfrentarem a morte de maneira destemida, de maneira alegre por estarem morrendo o corpo, mas vivendo para Jesus.
Então, Luciana, você vai dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre o próximo tema. É muito emocionante, né? A gente ouvir essas palavras, né? A gente sempre, né, se reportar, né, a Jesus, lembrar, né, sempre que ele tentou e conseguiu, né, passar essa visão da imortalidade, né, passar essa visão de que a vida continua, de que existe uma vida futura, né? E quando a gente fala de vida futura, é óbvio que a gente tem que pensar na vida espiritual, né? Porque se nós cremos que ao desencarnarmos, ao deixarmos o nosso corpo físico, nós iremos para o plano espiritual, a gente entende perfeitamente que existe uma vida futura, né? Que existe uma vida espiritual. Vida espiritual é essa que a gente passa, né, por um período que pode ser ele curto, pode ser ele longo, vai depender de cada espírito, né, de cada um de nós, mas que ela existe, né? É uma vida espiritual que é por onde a gente tem que fazer o retorno, né? É para onde a gente retorna para novamente, futuramente, voltarmos aqui para a Terra, né? E então, tem uma frase no livro, né, no capítulo, que Kardec coloca assim: ensinam-nos que seremos felizes ou infelizes, conforme houvermos vivido bem ou mal. Né? Então, quando a gente lê essa frase, a gente didaticamente percebe que é uma coisa bem objetiva, né? Então, se eu fiz o bem, beleza, tá ok. Se eu fiz o mal, não tá ok. Mas e aí? O que vai acontecer, né? E aí a gente se reporta ao Livro dos Espíritos, na questão 255, que pergunta assim, Kardec, aos espíritos: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E aí os espíritos respondem: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente perde essa roupagem, né, física, né? A gente perde a nossa matéria, o nosso corpo físico. Então, como a gente pode entender, como a gente pode explicar que nós, como espíritos, continuaremos a sofrer, né? Ou não, tá? A gente pode também, né, dependendo de cada um, né, o sofrimento ser rápido ou não, né? Enfim. Mas de que maneira? A gente se libertando, né, dos sentimentos negativos. Então, o sofrimento que os espíritos explicam aqui não está ligado à carne, não está ligado à questão física, e sim à questão moral. E aí para a gente tentar ilustrar essa questão, tem um livro que eu gosto muito, né, que eu já tive a oportunidade de dar o estudo sobre ele, que é Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ali a gente tem um triângulo amoroso, né, que aconteceu no século passado, e que envolviam três personagens, né, três pessoas que viveram em 1800 e alguma coisa, na cidade de Harlem, e que se chamava Guilherme Aldegundes e Jacó. E aí, nesse triângulo amoroso, né, Guilherme acaba abandonando, não abandonando, mas deixando a esposa durante um período para poder angariar mais frutos materiais, né? Tipo, ele resolve passar uma temporada fora para tentar conseguir vender mais coisas, conseguir adquirir mais bens materiais através dos negócios. E ela acaba se envolvendo com um empregado da casa, né? Só que aí ela vai embora e em busca de viver, né, esse amor, e aí esse rapaz chamado Jacob a abandona, né? E aí quando ela retorna após 5 anos, ela descobre que o Guilherme, né, seu ex-esposo, até então esposo, né, havia se suicidado. E aí descortina todo um processo obsessivo, né? Por quê? Porque o Guilherme ele parte para o plano espiritual carregado de ódio,
carregado desse sentimento, né, de vingança, e começa a persegui-la, né, durante um bom tempo, até que ela reencarna como Mariana e ele continua a atormentá-la. Eu não vou contar o livro todo para vocês também poderem, né, ter a curiosidade de ler. Mas qual é o objetivo de ilustrar isso? É mostrar que, assim, ao desencarnarmos, o nosso sofrimento vai ser na medida, na proporção que a gente deseja, né? Então, aquele sofrimento que o Guilherme, né, desse livro, ele viveu, ele levou para o outro lado, ele levou para a vida espiritual. Não foi um sofrimento material, né, mas um sofrimento moral, né, que afetou, né, que ele sofreu e tudo mais. Então, ele levou esse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio. Então, na medida em que você nutre aquilo, não é porque você deixou o plano material, né, que você foi para uma vida espiritual, que você não vai levar aquilo consigo, né? Então, como espírito, nós levamos, sim, os nossos sentimentos. No caso aqui, que eu ilustrei, foi um sentimento ruim, né? Foi um sentimento de ódio, de vingança, mas nós também podemos levar, sim, bons sentimentos, podemos levar, sim, clareza de pensamentos, né? Então, tudo isso faz parte, nos acompanha como espíritos na nossa vida espiritual. Então, quando os espíritos respondem a Kardec que as angústias que nós vivemos na vida espiritual enquanto espíritos é sim de natureza moral, né? E mais adiante tem uma outra frase no livro que fala assim, nesse capítulo: se nada tivermos de material, como podemos explicar sofrimentos materiais? Aí também numa questão do Livro dos Espíritos, 253, Kardec pergunta: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E os espíritos respondem: eles o conhecem, porque o sofreram, não o experimentam, porém materialmente como vós outros, pois eles são espíritos. Então, justamente o que a gente começou na nossa conversa aqui. O sofrimento material, ele não existe, né? A gente sabe que nós temos o nosso perispírito, que ele é o grande responsável, né, por transmitir as sensações materiais, né, do nosso corpo físico para o espírito, e no momento que a gente perde esse corpo físico, então eu tenho a percepção como espírito, eu tenho aquela sensação, mas não que eu sinta uma pancada, não que eu sinta como se tivesse com o meu corpo físico, né? A gente tem sim, o espírito tem sim a sensação, a percepção daquilo que ele já viveu, porque ele tem as sensações da visão, ele tem a visão, a audição, tudo isso como espírito desencarnado, né? Na vida espiritual, não muda muita coisa, né? É claro que, assim, não existe a questão material, o corpo material não existe, né? Que possa dificultar qualquer coisa. Mas as outras sensações, as outras percepções, a audição, tudo isso o espírito possui, né? Então, assim, não pelo seu corpo material, né? Que a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente perde esse corpo material, mas sim como espírito, está irradiado no seu espírito, né? E aí, mais à frente, na questão 248 do Livro dos Espíritos, mais à frente não, uma questão anterior, Kardec pergunta: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E aí os espíritos respondem: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa mão pode penetrar. Nada obscurece. Então, ele já não tem, né, na nossa vida espiritual, como espírito desencarnado, a gente já não tem mais o empecilho, né, do corpo físico. Então, o espírito ele está mais livre para enxergar, né, tudo à sua volta. Ele não tem mais a matéria que o impede, né? Então, ele, claro, mais distintamente ele consegue sim enxergar. O que acontece muitas vezes é que por conta da vibração, por conta do estado evolutivo daquele espírito, ele não consiga captar muitas coisas que acontecem à sua volta, né? Às vezes uma ajuda, né? Às vezes uma oração. Então, muitas das vezes o espírito ele está numa vibração
que não permite sentir, enxergar uma ajuda, né? A gente tem no livro Nas Fronteiras da Loucura, que também é um livro muito interessante, que Manuel Filomeno de Miranda conta todo o trabalho de Bezerra de Menezes, né? Durante o período do Carnaval, ele narra vários fatos que acontecem, muitos processos obsessivos que são, né, envolvidos aí, e aí também, através da psicografia de Divaldo, Manuel Filomeno, ele fala com muitos detalhes, né, a questão do estado vibratório, né, então, nesse livro é narrado um acidente, né, num dia de carnaval, no canal do Mangue, ali no centro da cidade, próximo à Central do Brasil, e nesse acidente, né, vários jovens desencarnam, o carro cai ali dentro do canal do Mangue. E tem um jovem, né, que a sua avó, por merecimento, né, devido a ser um espírito já com méritos, consegue interceder pelo neto, né? Só que o neto, naquela situação, naquela vibração que ele está, naquele desespero, né, que ele se encontra, o espírito, né, ele ainda não entende muito bem a situação que ele está vivenciando ali. Ele não consegue receber essa ajuda, essa oração, né? Ele não consegue enxergar, mas não porque ele não possa, né? Não porque ele não é permitido, não é isso, é porque ele se encontra num estado vibratório em que ele não consegue visualizar, em que ele não consegue perceber essa ajuda, né? Então, a gente, quando fala que o espírito enxerga, enxerga sim, né? Mas aí podem perguntar, mas, poxa, eu li o livro tal, disse que ele não percebia a presença, realmente, porque o estado vibratório dele não permitia enxergar, né? Então, notam que, assim, como na Terra, né, nós encarnados, muitas das vezes recebemos um auxílio, às vezes um amigo nos dá uma orientação e a gente não quer ouvir, né? A gente tem os ouvidos para ouvir, mas a gente não se permite essa abertura. E aí a mesma coisa são com os espíritos, né? Quando estão cegos de sentimentos ruins, né, de sofrimento, muitas das vezes não enxergam a ajuda próxima, né? Não enxergam um apoio próximo. E aí, mais para frente, um pouco anterior, né, nos comentários, Kardec, os espíritos colocam lá no ensaio teórico da sensação dos espíritos, uma nota, né, que eu achei bem interessante, que fala assim: objetarão talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis-nos informais de que ainda sofreremos. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Então, de que maneira também podemos deixar de sofrer? Através do nosso livre-arbítrio. Porque, assim, o espírito também tem o seu livre-arbítrio, né? Tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado. Então, a vida futura, quando a gente fala que ela continua, e que a gente fala que os nossos sentimentos nós vamos carregar, tanto os nossos sofrimentos, mas também podemos não carregá-los. Podemos nos livrarmos deles, né, e levarmos somente sentimentos bons, coisas que vivemos que foram boas, né, experiências felizes, né, darmos mais notoriedade, mais ênfase a esses sentimentos do que o outro lado da moeda, né? Então, é o nosso livre-arbítrio. E sendo espíritos, né, desencarnados, nós também permanecemos com o nosso livre-arbítrio. Nós podemos optar, né, por qual senda iremos caminhar no plano espiritual, né, por qual caminho, qual direção que vamos seguir, assim como na Terra. Então, a vida futura, ela nada tem do início que a gente começou a falar, de diferente. Se você fez o bem,
ok, se você fez o mal, vai ter que, de alguma forma, resgatar, expiar, né? Então, é isso. Eu não sei se o Humberto quer falar alguma coisa, para a gente começar a falar um pouco do mundo da ocupação, né, dos espíritos no mundo espiritual. Não, deixa eu só dar boa noite aqui para o pessoal que está com a gente. O Edson, boa noite, Edson. Boa noite, José Costa. Sofia Ferreira, boa noite. Diogo Laranja. A Cátia e a dona Ariovalda, boa noite. Obrigado. Seu Sebastião também. Boa noite a todos e a todos aqueles que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos a esse estudo. Como a gente tinha colocado no começo, o Sérgio hoje teve um problema com a internet dele e ele não está podendo, não está conseguindo participar conosco desse estudo. E agora a gente vai falar um pouquinho do tema dele, que é ocupações dos espíritos. Tá? Vai lá, Luciana. Então, quando a gente fala, né, ocupação dos espíritos, a gente pensa, né, será que foi quando eu li essa nota, né? Acabou? Não, a gente sabe que não. Então, assim, como nós carregamos o nosso livre-arbítrio, o espírito desencarnado, ele também carrega consigo a opção de, do outro lado, ele seguir uma senda do bem ou não, né? Ele continuar vagando, né? Por lugares sombrios, né? Lugares de sofrimento. No livro tem uma pergunta assim, como seremos nesse outro mundo? Seremos seres concretos ou abstratos? Teremos uma forma, uma aparência? E aí a gente pensa, né, como a gente já viu, né, em aulas anteriores, que geralmente a nossa aparência no mundo espiritual é a da nossa última encarnação, né? Geralmente nós nos apresentaremos dessa forma, como estamos aqui, né? Agora, quando ele fala aqui, como seremos nesse outro mundo, não será muito diferente do que fomos aqui, né? Então, nesse outro mundo, eu serei a Luciana, né? Com toda a minha bagagem espiritual, a minha bagagem terrena, de experiências ok, de experiências não ok, mas tentando o quê? Sempre aprender, né? E aí, mais à frente, ele fala, se os felizardos não tiverem nada que fazer, a ociosidade perpétua, em vez de ser uma recompensa, será um suplício, a menos que se admita o nirvana do budismo, que não é mais atraente do que aquela ociosidade. Então, quando ele fala aqui, se os felizardos nada tiverem que fazer, né, vai acabar sendo uma ociosidade perpétua. E a gente sabe que no mundo espiritual tem-se muito o que fazer, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala assim, alguma coisa, é a questão 558, alguma coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Isso está lá no capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. E aí os espíritos respondem a Kardec. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então, vejam aí que os espíritos informam para a gente que não há ociosidade, né? Existe sim um trabalho e muito trabalho, né? Eu, né, particularmente nos meus pensamentos, né, fiquei muito assim, orei, né, muito, porque eu pensei na equipe espiritual, né, de socorro às pessoas que estão chegando desencarnadas, né? E se a gente pensar nessa pandemia que a gente está vivendo, quantos espíritos, né, o plano espiritual não recebeu, né? Somando aí todos os desencarnados de todo, né, o planeta Terra, né? Então, vejam quanto trabalho as equipes espirituais de várias colônias espirituais não tiveram, não estão tendo, né? De socorrer, de receber esses espíritos, de orientá-los, né? De darem um suporte para que eles possam, até o momento do seu despertar, que a gente sabe
que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Então, todo o suporte que a espiritualidade precisou ter para poder receber esses irmãos, né, que desencarnaram. Então, a gente pode aí imaginar as enfermarias espirituais, que não são nada de diferentes das nossas aqui na Terra. Existem trabalhadores incansáveis, né, espíritos, né, nesses setores incansáveis, né? No próprio livro Nosso Lar, a gente tem também essa ilustração, né, da colônia espiritual Nosso Lar, que recebia, né, vários espíritos também, né, desencarnados, claro, né, com angústias, com sofrimentos, né, pesados e que precisavam estar ali para trabalhar, né? Então, esse é um exemplo que a gente mostra que não existe ociosidade. Como a gente mostra também, a gente sempre fala, né, que os espíritos no plano espiritual, eles estão sempre com ocupação, se eles quiserem, né, eles sempre vão ter ocupação, seja para assistir palestra, como nós assistimos aqui na Terra, seja para participar de um trabalho de evangelização, como temos aqui na Terra, seja para trabalharmos, enfim, nas artes, como tem no livro Nosso Lar, o campo da música. Então, em vários setores, né, do plano espiritual, o espírito ele é convidado, né, para trabalhar, para não se mostrar ocioso, né? Aí podem perguntar, mas todos aceitam? Não, né? É a questão do livre-arbítrio. O espírito também tem o seu livre-arbítrio, né? Não só o encarnado, mas o desencarnado também. Então, tem muitos espíritos que não aceitam, que não querem, né, essa ocupação, né, que preferem ficar ainda ali no anonimato. É uma escolha, né? Mas daí a gente dizer que não existe ocupação não seria verdade. Existe e muita, né? A gente tem aí os nossos amigos espirituais que coordenam, né, vários trabalhos dentro de uma casa espírita, né, que estão ali para manter, né, o equilíbrio, para manter uma harmonia, né, para que os trabalhos possam ser conduzidos da melhor forma possível, porque se nós pensarmos que fazemos algo sozinhos, estamos muito enganados, né? Muitas das vezes, uma intuição que a gente tem para um determinado trabalho na casa, muito se deve aos espíritos que estão conosco, né? Nesse trabalho, envolvidos nesse trabalho, né? Então, vejam que, assim, desde um trabalho pequeno, não no seu pequeno no sentido do seu mérito, mas pequeno no sentido, né, de não ser tão extenso, né, quanto outros trabalhos, mas de qualquer natureza dentro de uma casa espírita, a gente tem um amparo espiritual. A gente tem uma equipe ali que ela está direcionada para nos auxiliar, para auxiliar a casa na condução daquele trabalho. Então, veja assim, se a gente colocar a nossa visão dentro de uma casa espírita, né, a gente pode dimensionar aquilo quantas vezes mais se a gente for imaginar uma casa, uma colônia espiritual, né? Então, não existe ociosidade. O espírito ele está sempre aprendendo. O espírito ele querendo, ele está sempre em atividade. Ele está sempre se promovendo espiritualmente, né? Buscando, né, crescer também no plano espiritual. E às vezes a gente pensa que só na Terra que a gente vai mostrar se aprendeu. Não, a gente também aprende no plano espiritual. Aqui a gente tem, claro, né, como que eu vou dizer? A gente tem as provas da matéria, né, digamos assim. Mas nada impede da gente aprender, da gente evoluir também no plano espiritual. Então, assim, em todo momento nós vamos estar aprendendo, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Agora, é o que eu falei, é o nosso livre-arbítrio, né? E aí tem outra pergunta também, que ele fala assim, tem atribuições especiais cada espírito no plano espiritual? E aí os espíritos respondem Kardec: todos temos que habitar todas as regiões e adquirir o conhecimento de todas as coisas.
presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Então, gente, todo mundo tem o seu tempo, né? Às vezes a gente pensa assim, não vai ter trabalho nenhum para mim na casa, né? Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa reservada. Gente, encher um copinho de água fluidificada é um trabalho, né? Às vezes a gente acha que aquele trabalho, né? Ah, não, eu quero fazer isso, quero me dedicar a isso. Muitas das vezes a gente vai com muita, né? Seja o pote, e aí com o tempo a gente vai, né? Se afastando. Então, se você não pode abraçar muita coisa, faça o mínimo que você puder, né? Quantas pessoas ali não pegam aquele copinho da água fluidificada e se sentem bem, né, ao beber aquela água, e aí foi alguém que se predispôs a fazer aquele trabalho de encher o copinho, de na hora de encher o copinho com água, tá ali emanando suas boas vibrações, né? Tá ali passando boas energias. Então, quando ele fala ali que cada um no seu tempo, no seu destino, não quer dizer que eu tenha que fazer o máximo. Não, se eu posso, eu faço o mínimo. Daqui a pouco eu estou fazendo mais ou menos, daqui a pouco eu estou fazendo o máximo que eu posso. O importante é a gente entender que todo trabalho, né, na senda do bem, ele é digno, né? Seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Então, quando você pensa que no plano espiritual eu não teria, como diz aqui, eu ficaria na ociosidade, seria ele não fala punição, não, seria uma ociosidade perpétua, é um pleno engano, né? A gente não vai ter essa ociosidade, como aqui na Terra a gente não tem. Se nós procurarmos, nós vamos encontrar o que fazer, né? E ainda digo mais, não precisa necessariamente ser dentro de uma casa religiosa. Quantos trabalhos, né, no bem a gente pode estar exercendo fora, mundo afora, né? É quando você escuta um amigo, dá um conselho, você dá uma palavra amiga, né? Você já fez um bem, você já plantou uma coisa boa, né? Quando você dá um abraço naquela pessoa que está sofrendo, está passando, você não vai tirar aquele sofrimento. É fato, mas você vai mostrar, vai transmitir para aquela pessoa força, né, coragem para seguir em frente. E não é muito diferente no plano espiritual, né? Se aqui nas casas espíritas nós temos o atendimento fraterno, né, para justamente receber aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, sejam elas na família, no trabalho, enfim. No plano espiritual, na vida espiritual, nós também temos o atendimento fraterno para escutar aqueles irmãos que estão chegando em sofrimento, né? O importante é a gente entender que nada é diferente no mundo espiritual. Que às vezes a gente tem uma noção de que o plano espiritual é uma cópia da Terra, e a gente está plenamente enganado, né? A Terra, que é uma cópia infiel do que seria o mundo espiritual, né? Então, por isso que no livro Nosso Lar, a gente vê muito mostrando, né, ilustrando a beleza como ela é, né, muito diferente da nossa, né? Os edifícios muito mais belos, né, que são muito melhores que os nossos, né? Por quê? Porque a colônia, o mundo espiritual, ele existe muito antes do que a Terra, né? Então, assim, nós aqui que somos uma cópia, né, do que seria o plano espiritual, e uma cópia não tão fiel, né, não tão melhorada. Então, é para a gente perceber o quanto que a gente tem a aprender no plano espiritual, o quanto de coisas evoluídas, né, a gente pode aprender no plano espiritual. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que eu acho legal, Luciano, é que assim, quando a gente está falando da vida futura, né, se a gente tiver uma ideia de que o plano espiritual é algo vago, né, algo assim que abstrato, né, isso não vai representar muita coisa para nós, né? Mas quando a gente tem a visão de que o mundo espiritual é algo concreto para o espírito, é palpável para o espírito, né, de acordo com o seu estado vibratório, então a gente vê
que pelos relatos de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente vê que no mundo espiritual há estradas, há flores, há animais, há plantações, árvores, há edifícios, casas, né? Há uma cidade, né? Onde grupamentos de espíritos se reúnem por afinidade, onde há diversos tipos de ocupações, como você colocou, né? Existe aquele que é responsável pelo transporte, ou outro pela logística, alguns trabalham na enfermaria, outros trabalham planejando a reencarnação de outros espíritos, enfim, outros trabalham para a arte, desenvolvendo a arte, a música, a pintura. Então, há mais variados tipos de ocupação no plano espiritual como há aqui, ou seja, é algo concreto, né? É algo que a gente pode esperar, né? E que vai estar de acordo, como você falou, com as nossas obras aqui na Terra. Então, eu vou, ao desencarnar, para um lugar onde eu esteja compatível, afim àquele local, né? Então, não é algo abstrato, né? Então, isso faz com que a gente tenha ainda mais fé e mais certeza nesse futuro, né? Verdade. Tem uma última questão que eu vou citar aqui, que é a 564, que falam justamente dessa ociosidade, né? Haverá espíritos que se conservem ociosos ou que de nenhuma coisa útil se ocupem, isso no plano espiritual, e os espíritos falam, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente há espíritos que, como certos homens, só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Refiro-me aos espíritos que chegarão ao ponto de terem consciência de si mesmos e livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, os espíritos colocam isso aí que a gente veio conversando, né? Existem espíritos que preferem ociosidade? Existem, mas um dia eles despertarão, né? Um dia eles serão tocados. Então, assim, o importante é a gente entender que cada um de nós tem o seu tempo, né? Eu não sou melhor que o outro porque eu já faço um trabalho e o outro ainda não faz, não, né? De repente eu ainda estou correndo atrás, ainda estou bem no prejuízo, né? E o outro está bem mais adiantado devido às suas outras encarnações, né? Então, nessa ele estacionou, mas eu, de repente, estou aqui, mas tenho que ainda chegar ali perto daquele irmão que, né, hoje não está fazendo nada, mas já fez muito. Mas o importante que eu penso, que eu acredito, é que a gente precisa se envolver, né? E se envolver de verdade, né? Não é se envolver achando que vai ter uma recompensa, né? Porque eu acho que seria muito assim automatismo nosso viver o nosso dia a dia sempre assim, não, vou fazer isso porque eu vou, né? Vou ter pontos, né? Vou ter bônus horas, né? Quando eu desencarnar. Então, acho que a gente não tem que viver nesse automatismo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, se envolver, mais do que nunca, né? O mundo está mostrando para todos nós que é preciso, sim, se envolver, é preciso se envolver no bem, né? No Evangelho, fala para a gente da importância da caridade, né? Da gente ser bom, ser bondoso, praticar a caridade. Mas, assim, eu penso que é muito fácil você abrir, né, o seu guarda-roupa e doar aquilo que está apertado, aquilo que está velho, né? É fácil, porque se não te serve mais, né? E quando a gente fala assim, se envolver, é você olhar aquela roupa e falar, poxa, esse meu casaco tá bom a beça, mas eu tenho tantos casacos, né? Então, assim, você dá aquilo que é bom, né? Que você vai deixar de usar para poder você doar, né? Porque às vezes a gente fica numa zona de conforto em que a gente pensa, eu já fiz a minha parte, já doei, né? Parece que a gente está se livrando, né? E não, eu acho que a gente tem que se envolver, tem que pensar assim, não, eu vou. É claro que assim, gente, a gente tem que entender que cada um tem uma condição diferente da outra, né? Cada um vai fazer aquilo dentro do seu universo de possibilidades. Mas eu penso assim, né? Quando eu vou doar uma cesta básica, alguma coisa, eu penso, nossa, mas esse arroz aí sai grudento, sai, né?
eu já penso assim, né? A pessoa, de repente, né, vai querer né? Vou dar uma marca melhor, tal. Mas não porque eu tenha que fazer isso para ter um merecimento, não, porque eu acho que você tem que se envolver, você tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, quando ele fala ali que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai sentir o desejo de progredir e a necessidade da atividade, esses espíritos, nós nos sentiremos felizes, né? Então, quando a gente sentir, tocar o nosso coração, que realmente aquele trabalho, aquela ação, ela é boa, né, que nos faz bem, a gente vai passar a fazer sem aquele peso, sem aquela obrigação, porque eu tenho que fazer isso porque é o certo. Não, eu vou fazer isso porque além de ser o certo, é o que me deixa feliz, é que vai deixar o outro feliz, né? É assim que eu tenho pensado ultimamente com essa situação que a gente vive, né? Até que ponto a gente se envolve, né? Realmente com a dor alheia, com o sofrimento alheio, né? E, claro, né, a gente, cada um, foi o que eu falei, cada um vai fazer aquilo dentro das suas possibilidades. Mas mesmo que dentro de cada possibilidade, a gente pense em fazer o melhor, né? E não apenas fazer porque é um protocolo, porque alguém pediu, não, vamos fazer, vamos colocar aquele pensamento bom, né? Vamos introduzir aquele sentimento bom de que o outro vai receber aquilo, seja algo material, ou seja algo, né, através do pensamento, mas que ele vai receber aquilo, assim, com muito carinho, com muito amor. Então, é isso, gente. É o que a gente pode entender, né, dessa vida, essas ocupações, né, que a gente tem no plano espiritual, é isso. A gente não tem, a gente vai ficar na ociosidade se a gente se permitir, né? Mas trabalho, foi o que o Humberto falou. Para o espírito é uma coisa concreta, não é uma coisa assim que a gente fica imaginando. É como nós aqui, né? Eu tenho aquele meu trabalho, eu cumpro aquela carga horária, né? Então, assim, para os espíritos não é diferente, né? Eles também têm as suas ocupações como nós, né? E o importante é a gente não ficar ocioso, né? Nem aqui na Terra, encarnado, né? Nem desencarnado. Assim, a visão do espiritismo, a visão da vida futura, ela ao mesmo tempo que é consoladora, que nos consola de muitas dores, de muitos sofrimentos, ela também traz uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente tem que se perguntar o tempo todo: o que eu estou fazendo do meu tempo? O que eu estou fazendo com esse conhecimento que eu estou adquirindo, né? Eu estou utilizando ele para me transformar numa pessoa melhor, né? Eu estou utilizando ele para ajudar as pessoas que me rodeiam. Então eu vou ler aqui um Verdade. poema do livro Parnaso Além Túmulo, de Antero de Quintal. Esse poema ele se chama Depois da Morte. E depois que a gente encerrar a leitura do poema, a gente vai fazer a oração. Luciano, se você puder fazer a oração para a gente poder encerrar o estudo hoje, tá bom? Então vamos lá. É de Antero de Quintal, do livro Parnaso Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier, e o título é Depois da Morte. Apenas dor no mundo inteiro eu via, e tanto a vi, amarga e inconsolável, que num véu de tristeza impenetrável multiplicava as dores que eu sofria. Se vislumbrava o riso da alegria, fora dessa amargura inalterável, esse prazer só era decifrável sob a ilusão da eterna fantasia. Ao meu olhar de triste e de descrente, olhar de pensador amargurado, só existia a dor, ela somente. O gozo era a mentira do momento, os prazeres, o engano imaginado, para aumentar a mágoa e o sofrimento. Misantropo da ciência enganadora, trazia em mim o anseio irresistível de conhecer o Deus indefinível que era na dor visão consoladora. Não via, e no entanto em toda hora, nesse anelo cruciante e intraduzível, podia ver sentido incognoscível e a sua onisciência criadora. Mas a insídia do orgulho e da descrença guiava-me a existência desolada, recamada de dor profunda e intensa. Pela voz da vaidade, então, eu cria achar na morte a escuridão do nada, nas vastidões da terra úmida e fria. Depois de extravagâncias de teoria, no seio dessa ciência tão volúvel,
sobre o problema trágico, insolúvel, de ver o Deus de amor de quem descria. Morri reconhecendo, todavia, que a morte era um enigma solúvel. Ela era o laço eterno e indissolúvel que liga o céu à terra tão sombria. E por estas regiões onde eu julgava habitar a inconsciência a mesma treva, que tanta vez os olhos me cegava, vim gemendo encontrar as luzes puras da verdade brilhante que se eleva, iluminando todas as alturas. Vamos orar. E assim, querido Pai Deus, querido irmão Jesus, queridos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis dessa seara espírita, agradecemos por mais um dia de estudo, agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos essa doutrina que tanto nos edifica, nos orienta, nos esclarece, sabendo, queridos irmãos, que a cada um de nós cabe a nossa gotinha de responsabilidade, de comprometimento, mas que temos a certeza, temos essa fé inabalável de que com grande esforço, com grande empenho, estaremos sempre, nem que seja devagarzinho, buscando o nosso aprimoramento, buscando fazer o dia de hoje melhor que foi o dia de ontem, buscando fazer um amanhã melhor que foi o hoje. Agradecemos por mais um dia aqui nesse plano terreno, agradecemos por todas as oportunidades que temos de crescimento, os desafios que muitas das vezes encaramos como dificuldades, encaramos como um momento difícil, mas que no fundo sabemos que estamos passando por esse momento difícil para aprendermos a lidar com eles, para aprendermos a sermos melhores na dificuldade, que possamos não deixar de lado as nossas qualidades, que possamos fazer com que essas qualidades ganhem um brilho especial no nosso dia a dia, para que quando vierem as dificuldades tenhamos ânimo, tenhamos coragem e tenhamos fé de que amanhã será melhor que hoje. Envolva, querido irmão Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, a todos que necessitam do teu amparo, que necessitam do teu amor, a todos aqueles que estão relento, que estão com frio, fome, sede, sejam essas vontades materiais ou espirituais, que tu, Senhor Jesus, Mestre amado, possa, com teu amor, abraçar esses irmãos, que eles possam sentir que alguém zela por eles, que alguém ora por eles. E agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que a tua paz envolva cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, muita paz e até a próxima segunda. Boa noite.